Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre matrizes e o tema da aula é representação geométrica de uma matriz. Para a aula de hoje separei uma atividade que está no caderno do aluno, segunda série do ensino médio, alunos do estado de São Paulo. A atividade diz o seguinte: na representação a seguir de um plano cartesiano, podemos observar três triângulos congruentes. O triângulo ABC pode ser transladado até coincidir com o triângulo DEF, que por sua vez, se transladado, poderá coincidir com o triângulo GHE. Então, só para esclarecer aqui, quando ele fala congruente, tá? A gente pode falar que eles são triângulos iguais em relação às medidas dos lados e os ângulos internos, tá bom? Então, eu falo que o triângulo ABC é congruente com o triângulo DEF, que é congruente com o triângulo GHI. Ou seja, todos os três triângulos possuem mesmas medidas de lados e mesmas medidas de ângulos internos, tá bom? Então o que ele fala? Quando ele fala assim, ó, o triângulo foi transladado, ou seja, ele tinha uma posição aqui, vou colocar aqui triângulo 1, ele foi para a esquerda, depois ele subiu e ele ficou na posição 2, tá bom? E depois o triângulo 2 ele desceu e foi para a direita e ficou na posição 3. Beleza? Então olha só. Quantas unidades horizontais e quantas unidades verticais são necessárias para uma translação do triângulo ABC a fim de que, ao final, ele coincida com o triângulo DEF? Bem, o que eu vou fazer? Antes, eu estou falando aqui do triângulo 1 e o triângulo 2, tá bom? O triângulo 1, para ir lá na posição do triângulo 2, quantas casas na horizontal e na vertical? Lembrando que quando eu falo casas na horizontal, eu estou falando do eixo do x. Quando eu falo casas na vertical, eu estou falando do eixo do y. Tudo bem? Então, notem só uma coisa, que o triângulo, ele só transladou. A gente não está falando de rotacionar. Então, por exemplo, estou desenhando um triângulo aqui, eu transladar, eu ia movimentar ele no triângulo sem mexer nele, sem mexer na posição. Agora, se eu girar ele, por exemplo, deixar ele de ponta cabeça, eu estou falando de rotacionar. Tá bom? Então, nesse caso, os triângulos só transladaram. Então, conforme ele só movimentou, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vértice do triângulo, no caso aqui o vértice A. O vértice A ele está aqui, ó, em cima do 1, do eixo do x, e ele está ao lado do 1, 2,5, 2,5 do eixo do y, tá bom? Então, o triângulo, o vértice A, ele saiu daqui da posição dele e ele assumiu lá onde está o ponto D. O ponto D, ele está em relação ao eixo do x, ele está aqui 1, 2, menos 3, ele está em cima do menos 3. E em relação ao eixo do y, ele está no 1, 2, 3,5, tá bom? Então ele está no 3,5. Beleza? Então, quantas casas ele andou? O que eu vou fazer? É bem simples. Vou pegar aqui uma canetinha vermelha. Então, lembrando que a cada dois quadradinhos aqui, ó, eu conto uma unidade, tá bom? Então, do triângulo A, em relação ao eixo do x, né, na horizontal, ele andou uma casa, tá? Ele andou duas casas, ele andou três casas, ele andou quatro casas. Se andar para a esquerda, é negativo. Eu tiro. Se andar para a direita, eu somo. Então, o ponto A, para ir lá para o ponto D, eu tive que tirar, tá, quatro casas em relação ao eixo do x. Tá bom? E aí, ele subiu uma casa em relação ao eixo do y. Então, subir é positivo e descer é negativo. Em relação ao eixo do y, ele subiu uma casa. Beleza? Você pode fazer essa verificação que todos os pontos, ao C para virar F, também vai andar quatro casas para a esquerda e vai subir uma. E o B para virar E, ele vai fazer o mesmo processo. Tá bom? Então, ponto A, ele foi quatro casas para a esquerda
então menos 4 em relação ao eixo x, e uma casa para cima em relação ao eixo y. Beleza? Então ele saiu do ponto A e virou ponto D. Tudo bem? Aí eu vou deixar a B, a C, a D e a E para vocês fazerem. A F eu vou fazer. Ele fala assim, ó, escreva a matriz Q. Quem que vai ser a minha matriz Q aqui? Vai ser uma matriz, notem que eu tenho um triângulo, então tem um triângulo aqui, ó. Lembrando que a primeira coluna vai ser a coordenada x e a segunda coluna a coordenada y, tá bom? O ponto M no exercício, ele falou que é o triângulo ABC. Então, vou colocar aqui as coordenadas do triângulo ABC. Então, quem são as coordenadas? Primeiro ponto, ponto A. O A está em cima do 1 e ao lado do 2,5. Então, é 1 e 2,5. Aí, o ponto B. Quem é o ponto B? Então, vou colocar na ordem aqui. A, B, C. Quem que é o ponto B? O B está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele está em cima do 4 em relação ao eixo do x. E ele subiu 0,5 em relação ao eixo do y. Tudo bem? E o C aqui em relação ao eixo do x, ele está no 2. Em relação ao eixo do y, está no menos 0,5. Tudo bem? Agora, a matriz N no exercício ele fala que é a matriz formada pelo triângulo DEF. E quem são os pontos do triângulo DEF? Primeiro, ponto D está aqui em cima, ó. Ele está em cima do menos 1, menos 2, do menos 3, em relação ao eixo do x, menos 3. E aqui ao lado do, deixa eu ver, 1, 2, 3,5. O ponto E, ele está em cima do zero em relação ao eixo do x, e em cima do 1, 1,5 em relação ao eixo do y. E o ponto F, ele está aqui, ó, menos 1, menos 2 em relação ao eixo do x e 0,5 em relação ao eixo do y. Tá bom? Então, com a informação da matriz M e N, agora eu vou descobrir quem é a matriz Q. Como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui os valores de M, tá? Que é 1, 4, 2, 2,5, 0,5 e menos 0,5. E vou somar com a matriz Q, que é tudo Q, né? Ó, Q. Eu não sei o valor, então eu represento por uma letra. E tudo isso vai ter que ser igual à matriz N, que é a matriz menos 3, 0, menos 2 e 3,5, 1,5 e 0,5. Tá bom? Então, vou começar aqui. Vamos fazer o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro elemento da matriz N, que é o 1, vou somar com o Q e o resultado vai ter que dar menos 3. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais Q e o resultado tem que ser menos 3. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou isolar o Q. 1, que é positivo, passa para a segunda parte da equação, vai ficar negativo, vai ficar Q é igual a menos 3 com menos 1. Então, Q é igual a menos 3 com menos 1 é igual a menos 4. Aí eu venho aqui na matriz Q e coloco menos 4. Tá bom? Depois vou para o segundo elemento, 2,5 mais Q é igual a 3,5. Então, mesmo processo. Vou isolar o Q. O 2,5 muda de lado, fica negativo, vai ficar Q é igual a 3,5 menos 2,5. Tá? 3,5 menos 2,5, Q é igual a 1. Então, vem aqui e coloco 1. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo processo para a segunda linha da matriz. Segunda linha aqui eu tenho 4 mais Q é igual a 0. Então, ó, 4 mais Q é igual a 0. Então, vou isolar o Q, o 4 passa para o outro lado e fica negativo. Fica 4 é igual a menos... Q é igual a menos 4. Então, venho aqui na matriz Q e coloco menos 4. Tá bom? Vou fazer isso para o segundo elemento da segunda linha. 0,5 mais Q é igual a 1,5. Tudo bem?
Então, vou isolar o Q, o 0,5 passa para o outro lado negativo, que é igual a 1,5 menos 0,5. Então, vou falar que o Q é igual a 1. Aí venho aqui e coloco 1. Tá bom? E por fim, vou fazer isso, o mesmo processo na terceira linha. Vou mudar aqui a cor. Então, na terceira linha eu tenho 2 mais Q é igual a menos 2. Então, eu tenho 2 mais Q é igual a menos 2. Então, 2 que é positivo passa para o outro lado, fica negativo, né? Então, vai ficar menos 2 com menos 2, que é igual a menos 4. Menos 4. E por fim, o último elemento aqui que é menos meio. Então, vai ficar, fazer aqui, menos 0,5 mais Q é igual a 0,5. O menos meio passa para o outro lado, é negativo, ele vai ficar positivo, vai ficar meio mais meio, o que vai ser igual a 1. Também aqui coloco 1. Bem, notem que toda a coluna do x ficou menos 4 e toda a coluna do y ficou 1, tá bom? Então, isso daqui tem que coincidir com essas informações que a gente viu da translação, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. O que isso daqui indica? Que em relação ao eixo do x, o triângulo ABC moveu 4 casas para a esquerda em relação ao eixo do x e subiu uma casa em relação ao eixo do y, tá bom? Bem, existem outros exercícios para resolver. Espero que você tenha gostado aí, que você tenha entendido. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!